Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aproveitando o momento no qual eu estou aqui fazendo um fórum da faculdade. Estou entregando dessa vez tudo atrasado, então bora lá. E eu aproveitar para vocês mostrar para vocês o que é um fórum. Me fizeram essa pergunta e como a gente está no período de entregar o primeiro fórum e muita gente é novato no EAD da UPE, né? Então, eu tô explicando logo, porque vocês tiram logo a dúvida antes que perca o prazo de entregar o primeiro fórum, ok? Bora lá. Eu vou até colocar na tela pra vocês algum print, tá bom? Eu tenho um receio, mas eu vou colocar aqui só pra questão de exemplo pra vocês. Lembrando, a plataforma que nós estamos usando hoje, nesse ano, é nova até pra gente que é veterano. Nós estamos tendo que nos habituar com ela. Não usávamos essa plataforma. Aí todo mundo tá tendo que se habituar, mas os novatos, eles estão sentindo dificuldade com relação aos fóruns, como funciona, por exemplo, e hoje nós iremos falar sobre isso. Então, se você gosta desse vídeo, continue aqui, curta, se inscreva, comente aqui. Você quer ver no próximo vídeo? Os próximos vídeos eu tratarei sobre as webs. Mas até então, se vocês tiverem outra dúvida, vocês colocam aqui que eu vou respondendo em vídeos separados. Bora lá? Até nesse momento, gente, esse aqui é o novo mouse que eu ganhei de presente. Vou estar passando aqui pra vocês o vídeo. Tem a matéria chamada eletiva, História e Literatura. Tem um tema, tem uma problematização que vocês estão vendo aí. E no final da problematização, ele deixa bem claro o que ele quer que você traga. Pode explorar muito mais, mas o foco é o quê? Refletir sobre as motivações que levaram Victor Hugo a dar uma guinada radical do monarquismo para o republicanismo em seus posicionamentos políticos e estéticos. Aqui, no caso, você teve que ler o texto e entender qual é a reflexão que o professor ou a professora quer que você traga. Mas, às vezes, é diferente. Às vezes, é perguntas que você tem que responder. Por exemplo, História Moderna, que é outra matéria também do meu período. No caso, é o 5º período. Tem o tema, né? A problematização. E o professor lhe deixa questionamentos, perguntas, né? Que ele quer que você responda. Ele deixa claro quais são os cuidados e reflexões que devemos produzir para pensarmos a chegada da época moderna, quais são as características econômicas e sociais que tiveram na base da formação desse período. Se você observar, eu coloquei para vocês, tem perguntas. Então, depende muito de cada professor, mas ele vai querer, de alguma forma, ele vai deixar claro para você o que ele quer que você trabalhe. É claro, você pode explorar muito além, mas ele vai deixar claro o que ele quer que você coloque. E aí, como é que faz? Como é que você faz para você participar do fórum? Essa agora é a questão, como é que faz? Vocês precisam ver os critérios de avaliação. Porque, de maneira geral, é explicado pra gente que a forma que nós iremos ser avaliados é o quê? A gente tem que, né, nós vamos ter que elaborar um texto que eles não querem, eles querem que seja um texto nosso, próprio, né, que nós criamos, que não foi do chat GPT, nem de outra IA, que seja nós que produzimos. Esse texto, novamente, ele tem que ter como base. O professor, ele às vezes coloca mais de uma referência, mas ele deixa uma referência primordial. Você tem que usar essa referência como base. No caso aqui de História Moderna, nós temos o livro didático. Até então, você pode até usar outras referências, mas o livro didático tem que ser sua base. No caso, esse professor tem que ser a base. É a base, o texto primordial. Outros textos que você usar como referência, ela tem que ser como complementares. Entendeu? Então, essa questão, sempre todo fórum, um professor vai deixar um material que ele quer como base. Esse aí você tem que usar, aprimorar a sua resposta, mas sempre vai ter um texto, uma coisa base. No caso, aqui é o capítulo 1 e o capítulo 2 do livro didático. Então, antes de você produzir sua publicação, né, dentro do fórum, você precisa ver os critérios de avaliação. Usando aqui como referência a História Moderna, o professor ele espera que você exponha o seu texto, né, faça os seus textos expositivos
usando argumentos dos autores dos textos. Então, ele quer ver argumentos dos autores no texto para comprovar que você leu o texto, o material. Ele quer que você debata com as demais publicações. De regra geral, isso serve para todos os fóruns, mas eu falei, é bom você ler porque tem um professor que não exige isso, que ele não exige que você debata com os alunos, ele não espera. Você pode até debater, ele não vai contar com pontuação. Mas, de maneira geral, é o que se espera, o que é que eles... Normalmente, o que a coordenação nos ensina, né? Que nós temos que... Além da nossa publicação que nós temos que fazer, né? Que tem que estar relacionado com o que o professor está pedindo, tá bom? O professor já deixa claro lá na problematização que ele quer que você faça no seu texto. Então, além de você fazer a publicação do seu texto, que você vai produzir por conta própria, mas sempre com base no material principal que ele mandou, eles esperam que você debata com os demais alunos. No caso, ele quer que no máximo você debata com 3 alunos em dias diferentes. Então, hoje eu vou lá na publicação de um aluno, tento debater alguma coisa. Normalmente, eu, Laís, você poderia até falar uma coisa positiva, mas para mim o professor ele não vai levar ele não vai ver como tanta relevância você apontando pontos positivos do aluno, do seu colega. Então, o que eu faço? Eu tento encontrar alguma coisa que eu sinto que está faltando no texto e, de forma gentil, eu tento apontar pontos que poderia melhorar. E eu dou exemplos do porquê aquilo é necessário para ter trazido no texto e que a pessoa não trouxe. Normalmente eu faço isso. Eu aponto uma falha e tento explicar o porquê que eu acho que aquilo é importante e, né, que eu achei que poderia estar no texto e não estava. Normalmente eu faço isso. Eu vou lá na publicação do colega, vou dar até um exemplo aqui para vocês, e eu comento assim. Normalmente não é muito grande meus textos, poderia ser maior para receber mais pontos, mas normalmente é simples. E tem que ser em dias diferentes. Você pode até fazer mais comentário em outras publicações. Mas assim, tipo, você em um dia só, você não pode comentar em 3. Mas você tem que ter no mínimo 3 comentários em 3 postagens diferentes, em dias diferentes. E eu recomendo que vocês não deixem pro último dia, tá bom? Porque o último dia o professor não vê. E aí, você tem que esperar pacientemente no Senhor para ver uma resposta do professor. No caso desse professor específico, ele vai lá apontar coisas que ele quer. Ele faz perguntas a mais para você, ele quer que você aprofunde. Ele fala, eu senti falta disso, eu quero que você fale sobre isso. Então, se você quiser receber a nota completa, você precisa e necessita fazer o que o professor te pediu. Igual se ele pediu, eu quero que você explane mais sobre isso. Porque ele vai lá na sua publicação, viu? Na sua publicação que você fez, ele vai lá encontrar alguma coisa. Às vezes ele não encontrou erro nenhum. Ele vai querer só que você traga algo a mais, trabalhe mais a fundo, aprofunde algo. Então, às vezes, você vai perceber com o comentário do professor. Às vezes ele não tá falando que tá ruim o seu texto, tem alguma falha. Mas ele sempre vai encontrar alguma coisa para você fazer a mais. E é importante que você responda para você ganhar mais pontos. Mas depende de cada professor. O professor ele é assim. Mas os outros não. Os outros às vezes nem comentam nada na sua publicação. Você só vê a nota depois, se você foi bom ou foi ruim. Porque ele não dá nenhuma explanação sobre nada. Às vezes você fica segue um tiroteio. Mas é basicamente isso, um fórum. Então vamos lá, vamos recapitular aqui para terminar esse vídeo. O que você tem que fazer? Você vai lá na entrada, no hall, né, de entrada da plataforma, você vai escolher a sua matéria. Vocês estão vendo aqui, eu tô mostrando. Você escolhe a matéria. Entra na parte de fórum. Aliás, é importante você lembrar que na parte de conteúdo vai ter o material. Se o material é um material base, ele vai estar lá. Talvez alguns materiais complementares talvez não estejam, mas o material base vai estar lá. Tá bom? Então sempre use o material base. Voltando, entra lá no fórum 1, aperta no fórum 1, vai lá no fórum 1, ok? Preste atenção, o título. Título você pode até usar também no seu texto, mas, né, na sua publicação no caso, mas é só você ter uma ideia. A problematização, que é o principal, você vai ler o texto. Se tiver uma pergunta bem na cara,
É porque ele quer aquilo, que você responde aquela pergunta. Se não, você precisa ler o texto e entender o que o professor está querendo. Para você saber como trabalhar na sua publicação, tá bom? Você só precisa fazer uma única publicação, não precisa fazer 3 não, porque assim, antigamente eu achava que para cada pergunta eu tinha que fazer um fórum para cada pergunta. Só que tem professor que ele só avalia, não vale nada. Então faz uma única publicação e que ela traga tudo que o professor está querendo. Se tiver perguntas bem explícitas, você vai responder cada pergunta explícita no seu texto. Se não tiver, você vai trazer de uma forma só. Você pode trabalhar da forma que você quiser. O importante é você trazer o que o professor está querendo no seu texto. Tá bom? E aí você faz uma única publicação. Uma única publicação. E aí a sua prioridade, depois que fazer a sua publicação, é em 3 dias diferentes ou até mais você pode fazer. Mas o mínimo, né, para receber a nota, é no mínimo você comentar na publicação de 3 colegas seus em 3 dias diferentes. Então, hoje eu vou lá, comento na publicação de uma pessoa, né? Trazendo pontos que eu acho que pode trazer para um debate, para uma melhoria no texto da pessoa, que eu acho que pode complementar, que pode ajudar, enriquecer mais o texto do outro. Eu sempre trago alguma coisa assim, né? Na hora que eu vou comentar. E em 3 publicações diferentes, em 3 dias diferentes. Então, um dia eu vou lá na publicação de um, no outro dia eu vou na publicação do outro, no outro dia eu vou na publicação do outro. Posso fazer até mais de 3 dias, posso fazer 4, 5, 6, 7 dias. Assim, até é bom pra você, porque você debate mais, se aprofunda mais o assunto, né? Fica enriquecendo, mas é o mínimo. É só 3 publicações em 3 dias diferentes. Que você vai lá e vai comentar. É bom você fazer isso aí, que vale nota. Vale nota. Então, não deixe de fazer isso. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, ainda não ficou esclarecido, vocês me expliquem aqui, me digam que eu venho aqui novamente, tá bom? Nem que seja num dia de rotina, um vídeo de rotina que eu mostro realmente como é na prática, ok? É isso, pessoal. Ah, aliás, na sua publicação, coloca a referência do material, tá bom? Coloque. Pelo menos tenta falar pro professor. Eu entendi que é pra usar esse material e eu usei ele. É isso, pessoal. Até mais. Fui.